Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, de prontidão, que já teremos uma ocorrência no município e ele vai trazer todas as informações, porque, como eu sempre digo aqui, o papel da Nova TV é trazer a informação como ela é, na realidade. Você, de fato, vai tomando consciência em relação ao que acontece no município de Nova Friburgo e juntos, com essa conscientização, vamos lutar por uma cidade mais segura, uma cidade melhor e, ao mesmo tempo, exaltar o trabalho daqueles que efetivamente fazem prol do nosso município. E o exemplo está aí na tela, o trabalho desses fantásticos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Nesse momento, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros cruzam o centro da cidade em direção à Serra Mar, a estrada que liga a cidade de Nova Friburgo à região dos lagos. O telespectador então acompanha Raul Matsuyama. Nós temos a unidade de salvamento e essa caminhonete que tem uma codificação específica que você vai explicitar ao nosso telespectador, e a gente percebe que nesse caso a ambulância não está indo a essa ocorrência. Então eu queria que você explicitasse ao telespectador, quando se vê essa caminhonete e a equipe de salvamento, qual seria a natureza de ocorrência. Afirmativo, Marconi. Nesse momento nós não vemos a ambulância porque ela está em uma outra situação, em um outro ponto da cidade. Esses 2 veículos, embora com algumas características diferentes, podem efetuar o salvamento e fazendo assim com que as vítimas possam estar tranquilas até serem trazidas ao Hospital Raul Sertã. A caminhonete é a R239 e o que vai à frente é o veículo de salvamento, que contém uma série de itens e também pode fazer o papel da ambulância também. Não é uma UTI móvel, mas tem vários aparatos, vários itens que podem sim salvar a vida, estabilizar uma vida até eu chegar ao hospital. E bem como a questão da dificuldade, por exemplo, se uma pessoa estiver presa numa ferragem, ela tem equipamentos, instrumentos para que possa cortar e chegar até a pessoa e resgatá-la. Ou então num momento de difícil acesso, uma queda num precipício, por exemplo, conseguir adentrar a mata a fim de chegar até o local de socorro. Também a questão do rapel, se for preciso fazer, de uma queda, por exemplo, de um parapente que caiu de uma montanha e ele se encontra preso, por exemplo, numa árvore. É isso? Afirmativo, Marconi. Todos os equipamentos dentro desses 2 veículos, os profissionais também estão sempre se reciclando, fazendo treinamentos, a questão do condicionamento físico também. Então eles são pessoas prontas a atender nessas diferentes situações que você colocou aos nossos telespectadores, em diferentes pontos, em diferentes momentos dentro do município, até nos municípios vizinhos. E os veículos também têm equipamentos especiais para atitudes como essa que você colocou, de vítimas presas em automóveis, nas ferragens, de indivíduos que praticam esportes radicais, como é o caso do parapente, ou até mesmo da asa delta, que ficam presos em árvores, em alturas elevadas, fazendo com que o indivíduo, a pessoa que sofreu o acidente, que está envolvida no acidente, possa ser conduzido até o hospital, a vítima, por assim dizer. Nesse caso, você explicitando, a gente lembra na época em que nós tivemos inúmeras ocorrências de socorro no município de Nova Friburgo, em que, além da equipe de salvamento que a gente tem via terrestre, também o helicóptero dava o apoio e o suporte. Afirmativo, isso é bem comum dentro do Corpo de Bombeiros, é uma instituição bastante organizada e de conhecimentos múltiplos em diferentes situações, então os equipamentos também são de última geração. É necessário até frisar que é importante que todos nós friburguenses colaboremos com a questão da taxa de incêndio, Marconi, porque essa taxa de incêndio é destinada também à aquisição de equipamentos e também na melhoria dos cursos que os nossos profissionais do CCGBM fazem. Então esse é um compromisso que todos nós friburguenses e até de toda a região e do estado, assim como o Brasil, precisamos ter aí, colaborando com essa taxa de incêndio que é realmente usada para manter aí a nossa segurança, enfim. Eu lembro que na época eu conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros a respeito do apoio do helicóptero. E ele dizia que a questão do helicóptero, ele estando no heliporto no Rio de Janeiro, em meia hora ele está em Friburgo. Então, quer dizer, ele se desloca rapidamente. Então, numa situação gravíssima, de difícil acesso, que precisa de um apoio via aérea, o helicóptero em 20, 30 minutos ele chega ao município de Nova Friburgo. Então, o entendimento é que o helicóptero ele faz parte também do resgate das cidades do interior, em especial Nova Friburgo, ainda que não tenha um heliporto fixo com aeronave aqui, porque o deslocamento é rapidinho.
Afirmativo, Marconi. Nós mesmos, na Nova TV, fizemos várias matérias nas quais o helicóptero foi usado para salvar vidas e até vidas recentes, né, de bebês que foram conduzidos para o Rio de Janeiro com toda a segurança e levando até parentes junto da aeronave. Então realmente são pessoas, né, são homens e mulheres que estão imbuídos aí em fazer o melhor e usando equipamentos de primeira. Agora sim, o telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama. Estamos na estrada de Lumiar e aí o telespectador acompanha já o corpo de bombeiros no local para realizar esse resgate da vítima. E vamos lá novamente com o nosso Motolink, sempre atento, o Raul Matsuyama, que vai trazer informações em loco. Afirmativo, Marconi, estamos no outono, né, começo dessa estação, e acontecem algumas chuvas aí dentro do nosso município. E esse motociclista, esse senhor, ele foi pego de surpresa com o asfalto um pouco molhado, e como é uma estrada de muitas curvas, né, de muitas subidas e descidas, ele acabou sofrendo o que os bombeiros chamam de autolesão, ou seja, ele foi ao chão, ele caiu sozinho, né, em uma curva, vindo a sofrer alguns cortes, mas felizmente não é nada grave, aparentemente. Aquela chuva, aquela neblina traiçoeira, né, que vai molhando a estrada e ponto está seco, ponto está molhado. De repente pega o veículo de surpresa, né, derrapa, ele sofre aquela queda, aquele tombo, aí vem o acidente, que é, entre aspas, a chamada autolesão. Afirmativo. Isso não envolve só motociclistas não, Marconi, envolve veículos também, carros de passeio, tem aquela situação do espelho d'água, né, quando, né, o motorista pode, assim, num movimento brusco, frear e o carro perde totalmente o controle, porque ele vai, aquela aquaplanagem, né? Então todos nós aí, condutores, temos que ter cuidado aí com essas chuvas, enfim. Agora, enquanto a gente vai acompanhando o socorro desse cidadão, né, a pergunta que eu lhe faço, por exemplo, você morou muitos anos no Japão, nós temos tremores diariamente, pouca gente sabe disso, mas diariamente a gente tem diversos tremores no Japão. Como é que fica o trânsito com esses tremores? Bom, Marconi, já é de costume, né, todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, idosos, enfim, todos os homens e mulheres do Japão passam por treinamentos dentro das suas empresas, nos pátios das prefeituras também. E nesses momentos, quando os tremores são fortes, porque os tremores acontecem, como você colocou, diariamente, mas são tremores dentro de 1 ou 2 graus da escala Richter que são considerados brandos, mas acima de 4, 5, os veículos já são, né, os motoristas, enfim, os trens e todos os tipos de transporte terrestre, assim também como os aviões nos aeroportos, eles param automaticamente. Eles já têm um treinamento, então eles param no momento que o tremor começa a ser sentido, todos eles param as suas atitudes, né? Inclusive no trânsito. Inclusive no trânsito. Essas são informações do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama. Morou muitos anos. Em qual cidade? Bom, Marconi, eu vivi na cidade de Oizumi, que faz parte do estado de Guma. Eu vivi na cidade de Ishige, que faz parte do estado de Ibaraki. Eu vivi na cidade de Yatsuo, que faz parte do estado de Toyama-ken. E fora isso eu conheci basicamente todo o Japão. Apenas não conheci uma ilha que se chama Okinawa, que seria o correspondente a Fernando de Noronha no nosso Brasil, que fica longe, né? Você só pode alcançar essa parte, né, através de avião ou via barcos, né, embarcações. E esse é o ponto que eu não conheci no Japão, Okinawa, que seria Fernando de Noronha para nós brasileiros. E essa área foi atingida pelo tsunami. Qual é o nome das cidades? Ali é o estado de Ibaraki, né? Então são várias cidades, são cidades até relativamente bem próximas, né? E o que aconteceu lá, Marconi, é algo que pegou a todos de surpresa. O Japão vem se preparando há várias décadas para essas questões dos terremotos, mas a natureza ela é sempre mais forte, né, e única. Mas eles alegam que houve um primeiro sinal, aí não aconteceu o tsunami. O segundo sinal, aí muita gente não acreditou e ficou. Você chegou a ouvir a respeito disso ou não? Sim, claro. É muito importante que todos nós entendamos, né, que as mídias, assim como nós da Nova TV, buscamos levar sempre informações com credibilidade, informações sérias, né, essas mídias no Japão também fazem o mesmo.
mas às vezes, né, um desencontro de informações pode gerar uma situação como essa, assim. Ok, rapidinho, Samuel, mostra algumas imagens paralelamente. Na imagem, ao mesmo tempo a gente está vendo esse socorro que está ocorrendo, as imagens do tsunami invadindo, no caso, várias cidades no Japão. Realmente, você que viveu no Japão deve se chocar, até arrepiar quando você vê essas imagens. Nós que vivemos no Japão por um bom tempo, não só brasileiros, mas existem diferentes culturas, diferentes países que vivem no Japão, nunca imaginamos que pudesse acontecer um tsunami, né? Em outras ilhas da Ásia, sim, mas imaginar que isso aconteceria no Japão era algo bem difícil de se imaginar, né? Remoto. O Japão sempre se preparou para os terremotos em si na área terrestre, né? Nunca uma questão de grandes ondas como veio acontecendo, e isso realmente nos causou muita surpresa e até mesmo, né, uma preocupação imensa, não só com os estrangeiros, mas com o povo japonês, que é um povo que tanto luta e tanto trabalha e está sempre buscando, né, se aperfeiçoar em diferentes áreas, né, Marconi? Quer dizer, na verdade se prepara em relação ao terremoto e principalmente a questão também do tufão. Isso, né? Mas essa questão do tsunami, né? Das coisas que acontecem no mar diretamente não era assim uma preocupação do Japão, porque eles não imaginavam, né, que isso pudesse vir a acontecer. Por isso muitos foram pegos aí de surpresa, mas o povo japonês está sempre se informando, né? Fazendo cursos de salvamento, e o exemplo nosso aí do Brasil é em relação ao CSDBM aqui em Nova Friburgo, que está sempre fazendo atitudes como essa, né? Agora sim, o telespectador acompanha a vítima sendo levada para a unidade de salvamento do Corpo de Bombeiros. E é importante explicitar ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que já chegou a ambulância, Raul. A ambulância que estava numa outra situação, né, Marconi, quando colocamos a princípio, no começo dessa matéria. Que eficiência o Corpo de Bombeiros, né? Realmente, e temos aí a grata satisfação, nós da Nova TV, que acompanhamos em diferentes situações, né, as atitudes do nosso 6º DBM e assim também de nossas polícias civil e militar, a colaboração da população como um todo, né, Marconi? Temos aí 1 ou 2 casos aí de pessoas que usam de maneira errada, né, o telefone buscando fazer aquele tal chamado trote, que não é uma brincadeira, mas felizmente 99,9% da população ajuda e muito Corpo de Bombeiro e as outras instituições que prestam serviço ao nosso município. Raul Matsuyama, traz informações do local a respeito dessa vítima, que é o que parece estar consciente, mas qual é o grau, a gravidade em relação às lesões? Bom, Marconi é um senhor, né, friburguense, morador do bairro de Olaria, sofreu a queda em sua moto, estava sozinho no momento da queda, do acidente, aqui na estrada que liga Friburgo a Lumiar, né, e a Serra Mar também, como ela é conhecida, a região dos lagos. Mas graças a Deus, pequenas escoriações, os problemas maiores parecem envolver a moto, né, questão de prejuízos materiais, mas graças a Deus aí ele vai com certeza passar por essa situação de uma forma bastante branda. Telespectador, então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.